Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula, hoje a gente vai falar sobre condições e mais algumas coisinhas, mais umas funções bem interessantes aí para o nosso aplicativo, para a gente dar uma incrementada. Então condições, tá? São, né, ferramentas que vocês vão utilizar, mas, né, se vocês ficarem nessa área de programação, é uma coisa que vocês vão ver praticamente em todos os programas, em todos os softwares, aplicativos, etc. Condições, o próprio nome já fala, né? É alguma coisa que só vai acontecer se uma certa condição for acontecer. Por exemplo, né? Se não chover, eu vou para a praia. Se chover, eu vou para o cinema, né? Em português, né? O se, né? Se, implica aí alguma condição. Se eu for hoje para a escola, eu vou estudar. Se eu ficar em casa, eu vou dormir. Né? Então, eu tenho uma condição e uma consequência. Né? No inglês, o se é o if, né? if. Então, ele também representa a mesma coisa, alguma condição para alguma coisa acontecer. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar essa condição é para gerar a nossa aleatoriedade das figuras. Né? Então, se lembram lá que na última aula a gente inseriu vários sprites lá, 6 sprites, né, ou 6 figuras para representar os lixos, né, a serem jogadas na lixeira. Tá? E a gente quer que toda vez que, né, deixa eu clicar aqui, toda vez que o jogador iniciar o jogo, né, vai acontecer o quê? Uma figura seja sorteada, né, aleatoriamente, tá? E, né, ele vai lá e coloca na cestinha certa. Mas como que eu vou gerar essa aleatoriedade, né? Então, a primeira função que a gente vai ver isso aqui hoje são variáveis e aleatoriedade. Então, a aleatoriedade a gente tem uma função bem pronta, né? Vamos dizer assim, inteiro aleatório de um valor até um valor. O que que significa? Aqui eu coloquei a função que eu já estou usando no programa, depois a gente vê no MIT. Tá? Basicamente, o que que eu fiz? Essa função vai gerar um número de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aleatoriamente. Então, toda vez que ele abrir essa tela do jogo, ele vai fazer um sorteio, né, de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai jogar esse valor para a minha variável lixo. Né? Eu criei uma variável chamada lixo. Né? Você lembra lá na matemática, uma variável pode assumir qualquer valor, né? A variável x, a variável y, a variável abacaxi. Né? Eu chamei a minha variável de lixo. Né? Daqui a pouco no MIT Inventor também vou mostrar como é que cria a variável. Tá? Então o que, que acontece? Toda vez que iniciar esse jogo, a tela do jogo, a minha variável lixo vai ser um valor inteiro aleatório de 1 até 6. Sendo então que o 1 é a caixa de papelão, o 2 é a garrafa plástica, o 3 é a garrafa de vidro, a 4 é o metal, o 5 é o orgânico e o 6 é o não reciclável. Né? Então, basicamente, toda vez que eu abrir essa tela aqui do jogo, vai ocorrer inicialmente um sorteio e a figura que for sorteada vai ser posicionada, né, na tela, lá no centro da tela, na partida, né, na origem, como a gente viu na última aula. Tá? E aí, a gente vai entrar na nossa primeira condição. Né? Se o valor sorteado for 1, mostra a figura caixa de papelão. Se a figura sorteada for a 2, mostre a garrafa plástica. Se a figura sorteada, se o número sorteado foi 3, mostre a figura da garrafa de vidro. Se o valor for sorteado for 4, mostre a minha latinha de metal. Se o valor sorteado for 5, mostre a casca de banana. E por último, se for número 6, mostre o remédio. Então essas vai ser as nossas condições para mostrar aqui, né, qual vai ser o objeto a ser mostrado para o usuário. Então tá aqui, ó, eu recortei aqui o pedaço do bloco que vai fazer isso. Né? Então se lembra lá do C, né, a minha condição, então faça isso. Tá? A gente tem mais algumas condições, mais algumas formas de fazer essa parte condicional. Tá? O se, o if, né, que é o inglês, o se não ou else em inglês, tá? Então a gente vai fazer isso aqui só para exemplificar e eu espero que fique bem claro para vocês na programação. Então tá aqui as nossas condições. Se a variável lixo for igual a 1, né, ajuste o papel, né, a figura do papel que estava invisível. Você lembra que a gente colocou todas as figuras invisíveis? Né? Eu quero que sete o papel de visível para verdadeiro, ou seja, a figura, se o valor sorteado for 1, né, a figura do papelão vai ficar visível. Nesse exemplo aqui está a latinha de metal. Então o que, que aconteceu?
o programa vai correr por todas as condições. Se for 1, faça isso. Opa, não foi 1 sorteado, então ele vai pular e vai para a próxima condição. É 2? Não, porque não foi o 2 sorteado, então não vai ser o plástico. Foi para a terceira. Se a é igual a 3, mostre o vidro. Não, não é o vidro. Se for global lixo, né, a variável for igual a 4, mostra o metal. Então, nesse exemplo agora, nesse exato momento que eu estou clicando aqui no meu aplicativo, foi sorteado quando abriu, né, a variável 4, né, o valor 4. Então o lixo virou, né, a variável lixo ficou com 4. Então se é o 4, o que tem que fazer? Ajustar a figura metal para visível como verdadeiro. Então o que aconteceu? As outras figuras ainda estão aqui dentro do meu aplicativo, aqui na minha tela, só que elas estão invisíveis. Então o meu programa só tornou visível a figura do metal, tá? Nessa linha aqui, olha só, foi sorteado igual a 4, então faz o metal ficar visível, tá? E aí ele continua, né? Acabou aqui as condições, tá? E até chegar a última. A última aqui, né? Vocês perceberam, 1, 2, 3, 4, 5. O 6 é a última opção, né? Então, para o meu orgânico, é, é, foi o orgânico aqui, né? No caso, ficou como último, né? Ele ficou a última opção como, né, como sorteio, tá? Então, beleza, tá? Vamos lá dar uma olhada no Match antes de eu continuar, tá? Então, vamos dar uma continuidade. Então, na semana passada, na última aula, né, a gente olhou isso aqui que foi a inserção das sprites. Agora a gente está olhando esse pedaço do bloco, né? Então, eu inseri essa condição aqui, ó, né? Esse bloco de condições C, né? Então, o que que acontece? Onde que eu tiro essas condições? Aqui, ó, no meu controle, tá? C, então, C não, C então, C não. Ah, tem várias outras condições que a gente, né, vai ter muitas aulas aí para frente para a gente fazer. Ah, então, o que que eu peguei? Eu peguei esse carinha aqui, e coloquei aqui. Ah, se, né, primeiro vamos ver a variável, né? Onde que eu mostrei a variável? Lá no início, lá em cima. Eu criei aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, tá, pessoal? Tá aqui, ó, né? Eu já criei uma variável chamada lixo, né? Que faz, né? Ela é quando iniciado a tela, né? O jogo, ela sorteia aqui um número inteiro aleatório de 1 a 6. Tá? Da onde que eu tiro isso aqui? Tá? A gente vai em variáveis, tá? A gente cria uma variável aqui, ó, iniciar global nome, né? Eu posso dar qualquer nome aqui para uma variável, abacaxi, né? Por exemplo, tá? E aí eu dou um valor para ela quando eu inicio. Posso fazer um valor zero, um texto, alguma coisa, mas no caso aqui eu coloquei, né, o valor aleatório, inteiro aleatório. De onde que eu tiro isso aqui? Uma ideia, uma dica também, pessoal, é olhar a cor dos quadradinhos aqui, ó. É a mesma cor do que elas, né, que as funções aparecem. Então, isso aqui provavelmente está aqui na matemática. Vamos ver aqui se a gente acha aqui fração aleatória, inteiro aleatório, tá? Então, percebam, né, que eu tirei essa função ali das minhas funções matemáticas. Deixa eu apagar aqui. Então, tá aqui. Então, a variável lixo está iniciada de 1 a 6. E aí a gente vai lá para o nosso bloco aqui, ó, né? Quando o jogo inicializar, né, arruma minhas sprites para que elas fiquem bonitinhas no centro, tá? E aqui, o que que vai acontecer? Daí ele vai olhar o sorteio. O que que aconteceu? Quando iniciou a tela, já foi a global lixo lá, né? A variável lixo já recebeu um valor aleatório de 1 a 6, tá? Então tá aqui. Daí o meu programa iniciou e vai olhar tudo isso aqui, ó. O global lixo é 1? Não. É 2? Não. É 3? Não. É 4? Opa, sim. Então coloca o metal visível. Então ele coloca o meu metal visível lá na minha tela do meu aplicativo, tá? Então essa aí é a parte do programa que a gente fez para fazer o sorteio, né, de qual lixo vai aparecer no início, tá? E aí, então essa foi a nossa primeira condição, né? Então a gente está falando de condições. Tudo, se alguma coisa acontecer, faça isso. Se alguma coisa não acontecer, faça aquilo, né? Então são condições, tá?
E aí, uma outra condição que a gente vai usar bastante no nosso aplicativo é como é que ele vai saber que essa figurinha foi jogada, né, na cesta certa. Ela tem que estar aqui dentro do meu metal e não lá do meu papel, né? Ele só vai dar certo se eu puser aqui dentro da cesta de metal. Então vai ser uma jogadinha que a gente vai fazer, né? Então basicamente a gente vai fazer um sistema de coordenadas também. Tá? A gente vai dividir as nossas telas em certas áreas. Tá? Eu sei qual é a largura da minha tela, né? Minha tela de pintura, a minha altura da minha tela de pintura. Tá? Eu posso ser que ela dividido por 2 e a altura dividido por 2, eu chego no centro da minha tela. Tá? Aqui a gente já colocou a posição das figuras na última aula, se lembra? Aqui seria a altura dividido por 10, mais ou menos, né? Então, 10% da minha altura aqui para baixo vai ser posicionada a minha figura sorteada. Legal. E agora, eu tenho que fazer uma condição. Puxa vida, a minha variável aqui, no caso aqui, foi um metal, né? Não no slide, aqui no meu aplicativo. Tá? É o metal. Então, se essa posição dessa figura estiver, né, acima da largura dividido por 2 e abaixo, né, desse comprimento, qual que é esse comprimento? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho minha largura dividido por 6 pedaços, vamos dizer assim. E aí eu consigo fazer a matemática. Então, se o x da minha figura for maior do que a altura dividido por 2, eu sei que daí ela está nessa região aqui, ó. E, né? E é uma outra função de programação, tá? Ou lógica ou lógica AND, ou lógica, é uma outro tipo. Então, quando eu falo e, duas condições têm que estarem satisfeitas. E quais são elas? A primeira é se ela for arrastada para baixo, né, da largura, da altura do meu tela. Tá? Então tá aqui, altura dividido por 2. Beleza, aqui eu já aceitei uma condição, já estou aqui embaixo, perto da minha lixeira. Qual é a outra condição no caso do metal? Se o x for maior do que a largura dividido por 2 do meu aplicativo e menor do que a minha largura dividida, né, por 1, 2, 3, 4 sextos da minha, ou 2 terços da minha largura do meu aplicativo, né? Se essas três condições forem aceitas, eu vou marcar, vou mostrar que o tique, né, deu certo, o meu usuário colocou na lixeira certa. Então vamos lá, se eu fizer abaixo do x igual a 2, da largura, né, do meu aplicativo, então ele já está nessa área. E se for maior do que a metade da largura do meu aplicativo e menor do que essa distância aqui, você lembra que o zero está aqui. Esse aqui vai ser a largura dividido por 6, né? Seriam 4, 1, 2, 3, 4 sextos da minha largura. Então, o que vai acontecer? Se eu vier com a minha latinha, ele vai dizer, opa, as três condições foram aceitas, vai lá para para minha minha tela final e liberar o carregador, tá? Não vai dar certo porque o Bluetooth não está ligado. Então, pessoal, não é fácil para quem nunca viu essas coisas na vida, esse tipo de programação, mas se habituem, tá? Então, percebam aqui. Aqui está com o exemplo do papel. Vamos ver se eu dou sorte aqui e aparece o papel. Não, apareceu o orgânico, né? Mas está aqui, ó, pessoal. O bloco de programação, né? Tá aqui, ó, a gente aumentou. Então, se lembra que nas últimas duas aulas a gente fez, né, para as sprites serem arrastadas, a gente colocou até aqui, chamar, papel, mover, para. Aí isso aqui a gente já montou na última aula. Agora, aqui está a relação de condição, né? Por exemplo, do papel. Se o y do papel, né, a posição do y do papel, for maior do que a altura da pintura dividida por 2 e o papel for menor do que a pintura dividido 1 dividido por 6, né, que vai dar esse valor aqui mais ou menos, que é essa área aqui, tá? Faça isso aqui. Fazer o quê? Coloque o certo visível, né, que é meu ticket. Coloco o papel, a figura papel invisível, né, colocando falso. Tá? E esse temporizador eu coloquei só para que o ticket fique um tempinho na tela, mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. Então deixa eu colocar aqui a casca de banana no orgânico.
Então, eu aceitei as 3 condições, ele acertou, apareceu o ticket, deu um tempo e foi para a última tela, tá? Então, é isso que o nosso aplicativo fez. Tá? Deixa eu fechar aqui. Tá ficando um pouquinho comprida as nossas aulas, mas é assim, pessoal, normal no começo. Então, vamos só dar uma olhada no MIT Inventor, né? Então, vamos lá, dar um play aqui. Ele vai cair lá na nossa tela. Vamos ver o que vai ser sorteado. De novo, foi a banana, tá, pessoal? Esse sorteio é aleatório, como eu falei, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Então, semana passada, na última aula, desculpa, né? A gente, né, criou aqui, quando o papel for arrastado, chamar, né? Essa parte aqui a gente já viu, para que a minha figura se arraste, né? Se eu ficar segurando, tá? E agora a gente vai colocar a nossa condição. De novo, né? Então, o C a gente tira lá da minha lógica de controle, né? C, então, C, né? O que? Né? Se a minha condição, qual condição? Aqui tá, né? Do papel, se for maior que a maior, quando a gente se lembra que o 0 está aqui em cima. Se for maior do que a metade da largura, ou seja, se ele estiver posicionado nessa área e, né, meu x, né, for menor do que a minha largura da pintura, né, 0,17 vezes a largura da minha pintura, né, ou seja, ele está aqui nesse espaço e aqui embaixo, ele transforma o meu papel, meu certo, visível, o papel para invisível, falso, né, e o temporizador, depois a gente vê, para verdadeiro. Tá? E aí está o desafio para vocês, é fazer a mesma coisa, tá? Criar essa mesma função, agora vocês têm que fazer o quê? Nós temos 6 figuras, nós temos que fazer, né, 6 funções iguais, idênticas. A diferença está onde? Está aqui para cada uma. Aqui é para o papel, aqui é para o plástico, aqui é para o vidro, para o metal, para o orgânico, para o não reciclável, né? E assim por diante. O que vai mudar? Basicamente a segunda condição. Tá? Então aqui, ó, o papel está aqui, o plástico está aqui, o vidro está aqui. Tá? Então aqui estão as condições para cada uma delas. Somente isso aqui vai mudar para cada item. Tá? É isso aí, pessoal. Então eu vou tentar. No último aula eu deixo todo o programa bonitinho, tá, pessoal? Tento desafiá-los para que tentem vocês fazerem, porque só vocês fazendo é que vocês vão encontrar as dúvidas, tá? E tentar resolver, tá? Então eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada. Tentem replicar para cada figurinha e assim a gente vai criando o nosso aplicativo. Tá certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.